Foi um jogo no primeiro tempo de um jeito e no segundo tempo o Fluminense conseguiu se sobressair e vencer o jogo. Você participa com a gente, tá bom? O WhatsApp tá liberado aqui para você mandar mensagem, 85DDD, número 996992299. Repito, 85DDD, 996992299. Antes de eu chamar o comentário do Lucas Silva sobre o jogo de ontem, hoje, o Fernando Diniz e a sua comissão vão estar no estádio para assistir o jogo entre City e Arawa Red em loco, né? O jogo é hoje às 3 horas da tarde também. E aí, toda a comissão do Diniz e o Fernando Diniz estarão, como fizeram também no jogo da fase anterior, né? Do Al Ahly contra o Al Ittihad e a classificação do time do Egito, que acabou sendo eliminado pelo Fluminense. E aí, o que falar desse jogo de ontem? O que esperar já, né? Ainda falta projetar, claro, quem vai ser o outro finalista, mas já o Flusão já tá garantido, Lucas Silva. O Fluminense, um feito histórico, né, pro Fluminense. Primeira vez disputando o Mundial de Clubes, chegando à decisão. A gente sabe que chegar à decisão hoje do Mundial de Clubes não é fácil. Os clubes africanos, os clubes do Oriente Médio também estão cada vez investindo mais no futebol. A gente até tinha uma expectativa de que o jogo do Fluminense não seria contra o Al Ahly, né? Seria contra o Al Ittihad, do Benzema, do Kanté e de tantos outros astros do futebol que hoje atuam no Oriente Médio. Só que aí o Al Ahly, que é uma equipe gigantesca no continente africano, uma das maiores, para não dizer talvez a maior do continente africano, vence o Al Ittihad com uma certa superioridade, 3-1, e aí enfrenta o Fluminense, dificulta bastante. No primeiro tempo eu não vi um atropelo do Al Ahly, até porque o Fluminense colocou nesse mesmo primeiro tempo 2 bolas na trave, mas o Al Ahly teve uma superioridade no primeiro tempo. E aí logo no segundo tempo o Fluminense começa a ter ali, a gostar do jogo. E aí consegue fazer o primeiro gol num pênalti, numa jogada excepcional do Marcelo. Alguns estão dizendo que não foi pênalti, eu particularmente achei pênalti. Foi um pênalti cavado? Foi. Mas foi pênalti. Ao contato, eu também acho. Sem querer também é pênalti. O jogador do Al Ahly que cometeu a penalidade foi juvenil, como a gente fala aqui, porque era uma jogada que dificilmente o Marcelo conseguiria fazer outra coisa, a não ser aquele drible e muito provavelmente buscar ali um escanteio, algo do tipo, um cruzamento, mas enfim, não seria talvez uma jogada de muito perigo. E aí logo depois, numa jogada à la Fernando Diniz, numa saída de jogo desde o campo defensivo, com o André saindo da pressão num toque de letra, acionando ali o Martinelli, que pra mim foi o principal jogador da partida, foi o jogador mais que participou de tudo do Fluminense. O jogo do Fluminense ontem, na minha visão, passa muito pelo volante Martinelli. Construiu, defendeu muito bem, participou da fase ofensiva, não à toa a assistência pro John Kennedy marcar o segundo gol, o gol que decidiu, garantiu a vaga do Fluminense na final, vem dos pés do Martinelli. Então assim, foi um jogo que no todo considero positivo pro Fluminense, mas concordo plenamente com o que o Lucas disse. Pro Fluminense conquistar esse título, caso seja contra o Manchester City, vai precisar mudar um pouco do seu estilo, vai precisar ser um time muito menos vulnerável, como foi contra o Al Ahly. Tava até falando na redação que se o Fluminense cede esses espaços que cedeu ao Ahly pro Manchester City, o Manchester City teria passado o caminhão por cima do Fluminense. A sorte é que estava enfrentando um time muito inferior tecnicamente, sim, apesar de ter sua qualidade também. É isso.